políticas do Poder Executivo. A UNITA tem estado a fazer alguma coisa. Nós assistimos à questão do, como é que se chama, do impeachment, né, da destituição do João Lourenço. Aquilo é uma iniciativa do Partido UNITA que vale aqui ter em consideração. Também assistimos atos de protestos que nunca tinham sido vistos ao longo desses anos todos no nosso país, dentro do parlamento. O grupo parlamentar da UNITA já realizou por ali 3 protestos diferentes, ou seja, no passado a UNITA limitava-se em apresentar cartão amarelo, cartão vermelho, mas desta vez evoluíram mesmo até chegar ao ponto de soltar alguns gritos, de chamar o João Lourenço de ditador lá dentro do parlamento, também exigir às autarquias locais aos gritos dentro do parlamento. Isto não é suficiente, precisam de fazer muito mais, os deputados precisam de interagir mais com a sociedade, principalmente com a sociedade civil, para articular estratégias de intervenção conjunta que vai permitir, fortalecer mesmo a opinião pública e talvez marcar passos para a democratização do nosso país. Ok, vou a última e pronto, já ligado mesmo a essa. Hitler, sei que pronto, né, o Hitler podia ser deputado, não é, só que pronto, não foi suficiente, não é o número para o Hitler ser deputado. O Hitler, se fosse deputado na Assembleia, o que é que o Hitler mudaria dentro daquela Assembleia? Qual seria, vamos dizer, o contributo que o Hitler iria dar para a Assembleia como deputado? Eu acho que o parlamento angolano é um espaço muito autoritário. Os deputados que estão lá, eles entram e, ao mesmo tempo, eles agem de acordo com a opressão do sistema. Eu acho que nós precisamos também, de pessoas assim, matumbas, como é o caso do Hitler, entrar naquele espaço e transformar o espaço em espaço de arruaça. De arruaceiro dentro do parlamento para transformar, porque eu vejo muitas vezes a presidente da Assembleia a dizer tem que ter um pouco de urbanidade. Uma pessoa como eu, que sou do Cacoaco, você não tem como me dizer que eu tenho que ter urbanidade, porque eu já moro mesmo numa zona suburbana. Então tem que entrar lá, começar a ofender aqueles mais velhos do MPLA, porque eles sentem-se intocáveis, sentem-se inquestionáveis. Então eu acho que precisa de pessoas assim mesmo também, como eu, para entrar lá e começar a ofender aqueles mais velhos, começar a mandar aqueles cotas aí para puta que o pariu, caralho. A maior parte das pessoas que nós temos no parlamento, eles se limitam, ficam assustados como é que eu posso dizer, com os carros que lhes dão, com o luxo que encontram lá dentro do parlamento, então vão se comportar de uma forma muito educada e o MPLA lhes apanha a pata, o MPLA começa a ver, não, esses aqui têm medo de perder essas regalias, não sei o quê. Eu até acho que eu não podia terminar o mandato porque ia chegar lá e ofender. Imagina só, o João Lourenço costuma entrar no parlamento para ir dar o Estado da Nação. Se encontra comigo lá, é oportunidade mesmo, até se calhar posso dar golpe de Estado aí com o indivíduo lá dentro, né? Porque eu acho que tem coisas que acontecem lá no parlamento, porque eu sou uma pessoa que até antes mesmo de estar assim muito ativo na vida política, eu já assisti às sessões parlamentares, já ia lá ver, olha, os deputados aí eles revistam, os seguranças lá do parlamento. Eu separei 60 detalhes, easter eggs. Epa. Olha o meu. Eu lembro, por exemplo, em 2013, quando José Eduardo de Santos entrou no parlamento, mandaram todos os deputados tirar roupa para ver o que eles estavam a esconder, não sei o quê. Isso são muitas humilhações, tem que ter mesmo um gajo assim como eu, que chega lá, começa a ofender aqueles segurança. Olha, e eu costumo dizer assim, eu, se ser deputado, o primeiro passo que eu vou fazer, entro numa academia de Muay Thai, ou de jiu-jitsu brasileiro, não sei o quê. Quando chegar lá é para confusão. Eu não vou entrar lá, simplesmente para ir lá
se divertir com aquele pessoal. Não, nós temos que entrar lá para transformar aquele espaço em um espaço de arruaça. E depois eu estou num país onde, tipo, essas cenas acontecem assim com muita normalidade. Há uma grande diferença entre o parlamento angolano e o parlamento brasileiro. Eu entro no parlamento brasileiro, eu vejo aquilo é um espaço de arruaça sem precedentes. Está vendo um parlamento? Eu já encontrei mais de 3 manifestações dentro do parlamento aqui no Brasil. 3 assim. Uns estão a manifestar aqui, outros estão a manifestar aí, outros estão... Em Angola isso não é possível. Nós realizamos manifestações de frente do portão sul da Assembleia Nacional, mas dentro da Assembleia nunca isso aconteceu. Então eu acho mesmo que se um dia eu for deputado, eu vou transformar aquele espaço em espaço de arruaça mesmo. Tem que ir lá mostrar nossa imagem. Há dias aí no parlamento da Turquia, não sei se vocês viram o vídeo. Tem que ser assim. Eu vi no parlamento da Ucrânia, no passado, antes dessa invasão da Rússia, uma senhora levou gás lacrimogênio, abriu mambo, não sei o que. Ei, eu já costumo me imaginar que ia se agarrar com milonga, uns bons poucos. O parlamento não pode ser um espaço assim, porque aquilo mesmo é que o parlamento, por essência, é um espaço de liberdade, é onde está representado a nação no mais alto nível, porque lá nós temos vários partidos políticos, nós temos, tipo assim, mínimo de representatividade. Então não pode ser um espaço de intimidação, os deputados têm que se sentir à vontade, tá a ver? Olha, e eu até nos meus planos tinha mesmo, eu se devia entrar lá, eu ia começar a pintar o cabelo também, tipo na grelha, para ver o que é que eles vão me dizer lá. Se me dizer, não, você não pode pintar o cabelo, eu estou a representar os kuduristas. Eu entro já com a minha roupa de raps aí, aquelas calças grandes, eu estou a representar os rappers, eu se entrar aqui, eu estou a representar a minha turma. E eles, como já sabem mesmo que nós somos arruaceiros, eu acho que devia mesmo sair muito bem. É que eu estou a dizer. Eu tenho um vídeo que eu tinha feito em 2019, que o João Lourenço me mandou raptar. Eu disse, você anda armado em malandro, eu também sou outro malandro. Malandro e o malandro se encontramos. Tá bom. Ídolo, não vamos coisa e portanto, deem um like aqui no coisa, vamos dar like aí no visor onde eu estou, no apresentador, deem like, deem gosto. Para quem não sabe, like é gosto. Vão partilhando a live, mano. Vão, senão a live vai cair daqui a pouco. Vamos assustar só, olha, caiu, porque não deram like. Portanto, a conversa está boa aqui. Vamos dar aí like, vamos contribuir. Se forem também, podem dar também rosas aí, que é para o coisa, não é? O objetivo do coisa da live ser entregue, a live ser entregue, não é? E assim podermos ter uma live boa aqui e rija, mesmo que denunciar não vai cair. Portanto, Dari Love, tens questões aí, 2 a fazer ao Hitler, tens o primeiro, tens a palavra, tens o microfone, faça a tua questão aí ao Hitler. Obrigado, Cotanás. Desde já, olha, parabenizar o Hitler. Cada vez que lhe ouço, eu fico cada vez mais admirado com a postura, com o conhecimento, com a garra. E na causa que nós estamos juntos, nós vamos conseguir. Uma cena boa que eu fico aqui a ver, como o Hitler estava a falar da Assembleia do Milonga, eu acho que em 2027 não vai precisar ser agressivo, vamos ser poder, e então vai estar mais calmo. Mas pronto, a primeira pergunta é mesmo sobre a Constituição, que eu sei que dominas bem, que era relativamente quando falavas da divisão e o que é que diretamente nós podemos prever ou precaver sobre a ideia de João Lourenço querer usar essas ferramentas para o terceiro mandato. Então, gostaria que falasses como é que se altera a Constituição, qual é a quantidade de deputados que tem que ter, acho que são 2/3, se eu não estou em erro, me corrige, por isso é que eu estou a perguntar, para que ele tenha esse poder de alteração da Constituição e falar quais são os mecanismos, ou se há algum mecanismo que ele realmente pode chegar a esse fim. Ok, é mesmo já o que você acabou de dizer, são necessários 2/3 e neste preciso momento o MPLA felizmente não tem 2/3 no parlamento, o que significa que o MPLA não vai conseguir não vai conseguir fazer alterações na Constituição, nem tampouco uma revisão. Uma coisa é revisão e outra coisa é alteração.
A revisão é quando se pega alguns artigos que não sejam muito importantes, que devem ser melhorados, não sei o que, por aí fora. Já a alteração da Constituição é quando se mexe nas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas em Angola, ou seja, cláusulas pétreas a nível mundial é considerado de cláusulas pétreas, mas em Angola chama-se limites materiais. Se nós pegarmos a Constituição da República de Angola, os últimos artigos estão lá, está lá escrito limites materiais. Significa dizer que o presidente, o parlamento podem brincar com todos os artigos que estão na Constituição, exceto aqueles. Ou seja, aqueles são artigos cruciais, só devem ser mexidos mesmo em caso de uma necessidade urgente ou uma necessidade que ultrapassa muitas vezes os interesses partidários, os interesses políticos, mas o interesse do próprio Estado. Então, o que é que vai acontecer? Para mexer nas cláusulas pétreas, o João Lourenço vai precisar, pelo menos, de corromper 24 deputados da UNITA. O João Lourenço precisa de corromper 24 deputados da UNITA. Só não sabemos se os deputados da UNITA irão ceder a esses caprichos do João Lourenço. Também sabemos que nós, no parlamento, temos alguns deputados fobados, alguns deputados que não têm ética, que alguns deputados que estão lá, que são bisneiros, com propostas do MPLA poderão cair. Mas não creio que ele vai conseguir, pelo menos, corromper este número de deputados logo que ele precisa. Quando eu falo que ele vai corromper deputados da UNITA, significa que os deputados do PRS, da FNLA, do PH já estão do lado do MPLA. Nós temos estado a ver do jeito que eles votam, não sei o que, são deputados que não estão lá para representar os interesses do povo. Então, por enquanto, será um pouco difícil esta missão do João Lourenço, mas não é impossível. Não é impossível na medida em que eles podem utilizar o dinheiro que eles têm, as fortunas que eles têm, e dividir primeiro a Frente Patriótica. Nós temos estado já a ver algumas movimentações, dividir a Frente Patriótica e depois corromper alguns deputados da UNITA para permitir esses caprichos. E, por um lado, também é combater mesmo o próprio Adalberto para gerar uma onda de insatisfação e divisão no grupo parlamentar e permitir, então, que o João Lourenço satisfaça os seus caprichos. Eu não sei se isso poderá acontecer mesmo tal como o João Lourenço deseja, porque no passado era mais fácil o José Eduardo dos Santos fazer essas coisas porque tinha algumas artimanhas que lhe favoreciam ou lhe permitiam. Já o João Lourenço, ele tem muitos problemas com a sociedade, tem problemas com os partidos políticos que estão na oposição, principalmente com a UNITA, e tem problemas com os próprios militantes do MPLA. Também podemos dizer que o João Lourenço atualmente tem problemas também com alguns militares, que ele forçou uma reforma, como é que eu posso dizer, uma reforma tipo assim, antecipada. Uma reforma antecipada, obrigado, uma reforma antecipada. E muitos desses militares, altas patentes da polícia, inclusive pessoas que estavam ligadas aos serviços de inteligência e segurança do Estado, que foram mandados para a reforma, essas pessoas não andam satisfeitas. E esses todos os caprichos que o João Lourenço tem estado aí a fazer, poderá lhe conduzir para um derrube. E tipo assim, não será, se um dia nós tivermos a queda do MPLA, poderá não ser a UNITA, poderão não ser os ativistas, mas sim os próprios militantes do MPLA que andam muito insatisfeitos pela forma como o João Lourenço tem estado a conduzir o país, tipo, a conduzir para o precipício os destinos do nosso país. Isso poderá também proporcionar um ambiente que vai permitir uma queda do MPLA. E eu vejo muitas vezes essa necessidade de alteração da Constituição como uma faca de dois gumes. Nós sabemos todos que o João Lourenço, durante a sua governação, humilhou muito o senhor Bornito de Souza, que até é jurista. O João Lourenço, ao longo do seu governo, também humilhou o senhor Pitra Neto, que também é jurista, humilhou o senhor Virgílio de Fontes Pereira, que também é jurista.
essas pessoas podem estar a fingir... Augusto Tomás. Não, esses Augusto Tomás ainda estão lá, como é que eu posso dizer? Estão lá mais para a esquerda. Eu estou a falar de pessoas poderosas dentro do MPLA. Bornito de Souza é de uma família poderosa. O Virgílio de Fontes Pereira é de uma família tradicional dentro do MPLA. O Boa Vida Neto é general, não sei lá, que são pessoas de peso. E vale aqui dizer que o João Lourenço, ao longo dos anos todos, sobretudo da sua governação, ele mostrou-se como um general todo poderoso que não se curva perante a ninguém. Mas desta vez já estamos a ver que o João Lourenço já começa a retroceder nessa sua arrogância. Quando ele marca encontro com Gino Carneiro para tentar negociar com Gino Carneiro, significa que já está a ter retrocessos. Ele já reconhece que, afinal, ele não é o único general do país, que ele não é a única pessoa que pode abusar e desabusar da paciência dos outros, porque o senhor Gino Carneiro tem estado a lhe desafiar muito bem, principalmente nas redes sociais, porque é histórico que o Gino Carneiro tem estado a fazer nos últimos tempos uma campanha política antecipada, uma demonstração de que o João Lourenço não é tão poderoso, tal como andou a ludibriar as pessoas, até chegar ao ponto do João Lourenço reconhecer que é uma necessidade de dialogar com o Gino Carneiro, pelo menos para lhe permitir ficar no poder. E vale aqui dizer que, da mesma forma que o João Lourenço hoje reconhece que é uma necessidade de conversar ou dialogar com o Gino Carneiro, o João Lourenço também, no futuro, irá reconhecer que há uma necessidade de sentar à mesma mesa com Adalberto Costa Júnior e negociar uma transição pacífica. O João Lourenço irá precisar do Adalberto Costa Júnior para garantir a sua segurança, porque o João Lourenço, apesar que ele anda a enganar as pessoas, que é militar, que é general, não sei o que, ele não entende das táticas de guerra, porque quando o general perde a capital, perdeu tudo. Se você está envolvido numa luta, numa disputa, numa guerra, quando você perde a capital, você já perdeu tudo. E não só um general, por exemplo, tem que saber fazer leituras estratégicas, não sei lá o quê. Essas perseguições que ele andou a fazer contra o Adalberto só tornou o Adalberto numa figura carismática, e se ele calcular mal, ele poderá acabar muito mal. Então ele vai precisar do Adalberto Costa Júnior para garantir a sua segurança, até porque ele, em táticas de guerra, aprende-se que não se pode fazer uma guerra com várias frentes. E ele fez guerra com muitas frentes. Tem guerra com militantes do MPLA, tem guerra com a oposição, tem guerra com os ativistas, tem guerra com igrejas, tem guerra com muita gente. Há muitos, até fazedores de culturas andam desavindos com o MPLA, principalmente com João Lourenço, pela forma como ele tem estado a fazer. Vale aqui dizer que nós, ao longo de muitos anos, vimos que os SOBA, as autoridades tradicionais em Angola, eram serviçais ao regime de ditadura do MPLA. E no contexto do João Lourenço, nós temos estado a ver autoridades tradicionais, em muitos momentos, a desafiarem com o MPLA, inclusive têm estado a participar ativamente nos eventos realizados com o NITA, sem medo, sem receio, conforme acontecia no passado. Então, João Lourenço, como militar, não tem estado, ou seja, não tem sabido usar a estratégia de guerra, porque um militar não pode fazer guerra com várias frentes. É necessário, por vezes, criar alianças, criar parcerias, não sei o quê, para atingir ou alcançar os nossos objetivos. Obrigado. Eu vou fazer a última, aproveitando já as duas perguntas que o Nosso deixa, é sobre geopolítica. O cenário é o seguinte: nós sabemos que todos os partidos, para chegarem ao poder, têm que ter alianças internacionais. Então, na tua visão e com o conhecimento que tu tens, a FPU, por via da UNITA, é o partido mais próximo da alternância. 2027 é o mais próximo da alternância. Então, que jogadas geopolíticas a FPU, por via da UNITA, pode fazer para garantir também apoio internacional? Infelizmente, os países são governados muitas das vezes como marionetes, presidentes, por causa de apoios internacionais,
mas que jogada é que a UNITA pode fazer dentro da geopolítica, sabendo que nós temos dois caminhos no mundo, infelizmente, que é o Ocidente com liderança dos Estados Unidos e temos em ascensão os BRICS, né, liderados pela China. Que tipo de visão é que o Hitler nos pode trazer das jogadas geopolíticas e acordos e parcerias que a FPU, por via da UNITA, pode começar já a fazer esse caminho para que 2027 tenha esse apoio internacional? Olá, a comunidade internacional, eles têm estado a agir de forma muito hipócrita, sobretudo no último processo eleitoral que nós tivemos. É bem verdade que para vencer as eleições num país, você depende... Nós aprendemos, por exemplo, em ciência política, que existem duas dimensões da legitimidade política. A legitimidade política interna, que é baseado na votação, o povo, não sei o quê, vai conferir a legitimidade política de um determinado governo por via das eleições. E a legitimidade política externa é baseada na aceitação internacional. Do ponto de vista da legitimidade interna, o João Lourenço e o seu partido, o MPLA, eles não têm legitimidade de governar Angola, tendo em consideração que as eleições têm sido fraudulentas e tendo em consideração que há índices muito elevados de impopularidade, tanto do João Lourenço como do MPLA a nível interno. As pessoas não andam satisfeitas com a forma de governação. O Afrobarômetro apresentou uma sondagem, ou resultados de uma sondagem, de um estudo, na qual apontam que 83% dos angolanos não estão satisfeitos com a governação do João Lourenço. Então, isso significa que o João Lourenço não goza de legitimidade política interna. Já do ponto de vista da legitimidade política externa, os Estados Unidos tinham criado duas instituições nos finais dos anos 60 que se chamam de Consenso de Washington, ou então Banco Mundial e o FMI, né? Banco Mundial e FMI são duas instituições principais que têm estado a transformar os Estados, tipo assim, que promotoras do neocolonialismo, por via do capital, têm estado a dominar vários países. E nós hoje o que temos em Angola é um governo que age, que atua de acordo com os caprichos do Banco Mundial e do FMI. Quando nós temos estado a ver o passaporte, que custava 3.000 kwanzas, passou para 30.000 kwanzas, o preço do combustível triplicou em apenas 2 anos. Quando temos estado a ver, por exemplo, aquele combate que estava a se fazer contra a Zungueira, que se chama Operação Resgate, Operação Transparência, não sei lá o que, tudo isso são medidas que se enquadram nos reajustes estruturais que são promovidos principalmente pelo FMI. E se você vai implementar as medidas políticas que ambicionam o FMI, o Banco Mundial vai permitir, por exemplo, que este governo receba dinheiros, não sei lá o que, para implementar no seu país. Isso, de certa forma, é que aumenta a dívida pública, e nós temos estado a ver que estas duas instituições, principalmente o Banco Mundial e o FMI, têm estado a defender com unhas e dentes o João Lourenço a nível internacional. O encontro que o João Lourenço teve com Biden, ou essas visitas todas que o João Lourenço faz em muitos países ocidentais, são muitas vezes mediadas pelos lobbies do Banco Mundial e do FMI. Se você quer ter um governo, por exemplo, de marionetes em África, você precisa de agradar principalmente essas duas instituições. Depois de lhes agradar, as portas vão se abrir para o mundo todo. E, tipo assim, e por que o João Lourenço consegue com muita facilidade isso? Porque no tempo em que José Eduardo dos Santos era presidente de Angola, a mulher do João Lourenço era representante de Angola no Banco Mundial. Então, a partir daquele momento, ela criou vários links, não sei lá o que. Isso tem estado a permitir que o marido dela consiga se desdobrar facilmente no cenário político internacional. Estou ainda a dizer deste lado, por exemplo, das instituições do Banco Mundial e do FMI. No que diz respeito à questão dos BRICS, né?
são quase todos aliados do MPLA. Todos os países que estão lá nos BRICS são aliados históricos do MPLA. Aí temos que esquecer já principalmente. Só que agora o MPLA tem estado, do ponto de vista geopolítico, o MPLA sabe fazer jogadas. O MPLA não trabalha bem para o povo angolano, mas para agradar, para satisfazer os caprichos dos imperialistas, não sei o que, eles conseguem fazer isso com muita tranquilidade. O que é que nós temos estado a ver? Temos estado a ver uns Estados Unidos cada vez mais a conquistar o mercado angolano, temos estado a ver os Estados Unidos cada vez mais presente em muitos setores da economia angolana, inclusive uma das coisas que o MPLA, durante a luta de libertação nacional, jurava que não podia permitir que a questão da base militar americana em Angola, o MPLA tem estado atualmente a ceder essas questões. Vale dizer que os Estados Unidos têm estado a encontrar uma resistência na região do Sahel, ali onde está o Mali, a Nigéria, o Níger, o Tchad, naquela região. Os Estados Unidos estão a registrar um certo avanço da Rússia e por essa razão eles estão de forma estratégica a mudar a sua base para Angola, e também os Estados Unidos reconhecem que as relações com a África do Sul não têm nada sido boas, porque a África do Sul faz parte dos BRICS e a África do Sul tem estado a se posicionar favoravelmente em prol do seu parceiro, que é a Rússia. A África do Sul se tornou mesmo uma potência, é a maior potência da África subsaariana, depois vem a Nigéria. Então os Estados Unidos estão a querer transferir isso também, tipo assim, potencializar Angola para fazer frente aos desafios a nível da região. E isso, de certa forma, vai fazer com que também os Estados Unidos retiram um certo poder que o Ruanda tem a nível da região dos Grandes Lagos, para permitir ou fortalecer as relações econômicas a partir do corredor do Lubito, para permitir roubar as riquezas do Congo, passar por Angola e fortalecer a economia dos Estados Unidos. Desse ponto de vista, a FPU, infelizmente, vai ser muito difícil contornar o MPLA, porque o MPLA tem embaixada em quase todos os cantos do mundo, transforma as embaixadas deles em CAPs, todos nós sabemos disso. O Adalberto Costa Júnior, por exemplo, anuncia que vai para o Estado de Israel. O João Lourenço liga para o embaixador de Israel, liga para o presidente de Israel para não receber o Adalberto. Nós ouvimos isso. Aconteceu em 2021. Em 2021, o Adalberto estava para ir em Israel. O MPLA ligou para o primeiro-ministro de Israel, ligou para o presidente de Israel para não receber o Adalberto Costa Júnior. Quando o Adalberto Costa Júnior foi para os Estados Unidos, conversou com algumas entidades lá que podiam permitir, por exemplo, criar bloqueios em caso de fraude nas eleições de 2027, o MPLA usou as embaixadas, usou as instituições todas para se oferecer. Tipo, ele foi oferecer aos Estados Unidos. Temos empresas, por exemplo, em Angola, como é o caso da Africell, é uma empresa americana. Vale dizer que o MPLA, no passado, não permitia concorrência, principalmente uma empresa de telefonia, para operar no país, porque isso é uma questão de soberania. Quando tens uma operadora de telefonia, ou seja, nós quando estamos a usar o telefone, todos os nossos dados vão para essa empresa. E o MPLA nunca permitiu isso. A Vodafone várias vezes tentou penetrar no mercado angolano, o MPLA lhe criou barreira. Mas a Africell, que é uma empresa americana, o MPLA abriu mão e a Africell está a operar normalmente em Angola. Então, é para vocês verem que o MPLA, em nome da manutenção do poder político, ele é capaz até de oferecer algumas províncias para os Estados Unidos para não perder o poder. E um exemplo mesmo é a questão da base militar que eles estão a permitir, vieram aqui a tentar desmentir. E vale aqui dizer que o embaixador da Rússia, pela primeira vez, porque a Rússia e a UNITA não têm boas relações, tendo em consideração que travaram uma grande guerra no contexto da Guerra Fria, mas pela primeira vez o embaixador da Rússia fez algumas considerações para a UNITA, achou
que a UNITA está bem preparada, mas vale aqui dizer que isto não significa que a Rússia um dia pode apoiar a UNITA. Nunca vai acontecer, porque a Rússia não são, os russos não são como os Estados Unidos, que usam muitas vezes a hipocrisia, nós chamamos como que na anarquia internacional. Os russos, os chineses são fiéis aos seus aliados. A Rússia não vai apoiar a UNITA. O que a Rússia pode fazer em Angola é apoiar um general do MPLA para dar golpe de Estado no João Lourenço, mas apoiar a UNITA, a Rússia nunca vai fazer isso. Já os Estados Unidos, eles são hipócritas. Eles podem agradar tanto o MPLA, mas depois, ao mesmo tempo, criar bloqueios para o MPLA. Porque dentro do MPLA há pessoas que já estão a perceber que todas essas estratégias que os Estados Unidos estão a fazer, depois acaba por beneficiar a UNITA. E vale aqui dizer, eu não tenho receio de dizer isso, as eleições em Angola são fraudulentas. A UNITA hoje tem 90 deputados. Não é porque, não sei quem conseguiu 90 deputados. Não. Os Estados Unidos impuseram ao MPLA que a UNITA tem que ter 90 deputados. E o MPLA simplesmente cumpriu com isso, porque as eleições não são tipo ciências exatas, que a UNITA tem que ter 90 deputados, o PRS tem 2, a FENELA tem 2, o PH tem 2. Tipo é ciência exata, né? Tipo é ciência exata. Por que o PRS não tem 3? Ou por que a FENELA não tem 1? Ou por que o PH não tem 1? O MPLA fez os seus cálculos e percebeu que, olha, é preciso que a distribuição dos votos seja assim. E nesta confusão de distribuição de votos, o partido que foi sacrificado é a Casa CE. Porque não é possível você me convencer de que um partido que nas eleições de 2017 tinha 16 deputados, passando 5 anos, esse partido vai ter 0 deputado, e o PH, que não tem estruturas a nível nacional, consegue 2 deputados. Porque independentemente que a Casa CE, com a saída do Abel Chivucovuco, houve baixas, mas a Casa CE era o terceiro partido mais organizado de Angola. A Casa CE, em alguns aspectos estruturais, estava melhor até do que a UNITA, em termos de campanha. O carro que a Casa CE utilizava para fazer as suas campanhas políticas era melhor do que a UNITA. Se você vê o tempo de antena que a Casa CE fazia ou promovia na televisão, era com muita qualidade. Mas, como a Casa CE colaborava com o MPLA sacrificou a Casa CE, saiu de 16 deputados para 0 deputado. Então, eu quero dizer que, do ponto de vista geopolítico, o MPLA, tendo em consideração que é o partido que está no governo, tem muitas facilidades para manobrar, por exemplo, utilizar as embaixadas, utilizar os serviços de inteligência externa, utilizar dinheiro, fazer lobby, oferecer empresas públicas, porque essa privatização de empresa que nós estamos a ver no nosso país só beneficia mesmo os Estados Unidos, só beneficia a União Europeia, não sei lá que. Eles gostam disso, gostam de ver um país a ser pilhado, não sei lá que é a torta direita, porque o maior interesse deles é maximizar os caprichos capitalistas. Ou seja, nós aprendemos em relações internacionais que no cenário político os países estão muito mais interessados em maximizar os seus interesses políticos, econômicos e culturais do que propriamente outra coisa. Veja, há violação de direitos humanos em Angola, os Estados Unidos não estão preocupados. Há presos políticos, os Estados Unidos não estão preocupados. Houve fraude eleitoral, os Estados Unidos não estão preocupados. Isto não é só com Angola. Nós estamos a ver, por exemplo, na Venezuela, o Maduro, por exemplo, ele vai se manter no poder, não é porque a oposição desta vez está fraca, não sei o quê, não, mas porque o Maduro abriu mão na exploração do petróleo. Quem está a explorar o petróleo da Venezuela atualmente são as empresas norte-americanas. Então, por mais que as pessoas vão fazer protestos, no final das contas, o Maduro vai continuar a ser o presidente da Venezuela, porque os Estados Unidos está do lado do Maduro. Vão fazer alguns discursos aí, mas é tudo discursos de fantochadas, de mentiras, de não sei o quê. Então, eu acho, para o nosso país, não significa que todas as esperanças já estão bloqueadas, porque o MPLA está a governar o país a caminho de 50 anos e corre o risco de ficar ali pelo menos uns 53 anos no poder. A Frelimo também está
a caminho de 50 anos no poder. A SWAPO, a ANC, muitos partidos naquela região dominam os seus governos desde a independência. Isso poderá um dia promover uma primavera semelhante à Primavera Árabe, que culminou com o derrube dos regimes, né? E principalmente isso poderá acontecer em Angola, se calhar não por interesse do próprio MPLA, né? Ou porque para afetar diretamente o MPLA, mas tal como nós vimos na Primavera Árabe, que tinha começado na Tunísia, mas o ponto fulcral foi a Líbia, né? Eles disseram, tipo assim, aquilo tudo era manobra para atingir a Líbia. No caso dos países da África Austral, poderá ser a mesma coisa. Poderá não ser Angola o ponto principal, mas a África do Sul, que é a maior potência econômica, a maior potência regional, poderá ser alvo de uma primavera que visa derrubar todos aqueles regimes. Estou a falar da ANC, da SWAPO, da Frelimo e do MPLA. Eu ainda acredito também que isso pode acontecer do ponto de vista geopolítico. Ok. Hitler, vai agora o Isidro, vai falar, mas gostaria de perguntar ao Hitler se o Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, será que beneficiará a UNITA, na tua visão? Não beneficia. Vai favorecer a alternância, digamos? Não, nos Estados Unidos, qualquer presidente que entrar deve se submeter aos interesses da CIA, deve se submeter aos interesses lá dessas instituições todas, do Banco Mundial, do FMI. Se eles dizerem que vamos apoiar o MPLA, eles vão apoiar o MPLA. Não importa se é Trump. Trump já era presidente dos Estados Unidos, o que é que ele fez para Angola? Nada. É tipo em Portugal. Em Portugal... Era mesmo essa questão. Em Portugal pode entrar partido da esquerda, partido da direita, tudo é a mesma coisa, vai favorecer sempre o MPLA. Okay. Tá bom. Isidro Fortunato, o microfone é seu, esteja à vontade. Duas questões então aí a colocar no nosso convidado. Olha, primariamente eu tenho aqui um ponto. Hitler, está a dar café, Hitler? Está aqui, ligações? Alô? Hitler tem que ligar a câmera. Eu quero ver como é que a cara dele fica quando está a lhe fazer pergunta. Como então? Liga a câmera. Tá aí, como é que é? Está escorreiro, boy. Pô, achei bem engraçado aquela parte que estavas a falar de bater o milonga e o caneco, lutar na Assembleia. Há uma cena que é bem importante nós termos aqui em consciência. Essa questão, eu da outra vez te disse, quando você falou nessa questão desse deputado, e não sei o que eu disse, que você perderá muitas qualidades, você mostra aqui que tem essas qualidades. Você, se um dia ir para deputado ou qualquer coisa assim, um cargo político, você vai perder tudo isso. Os indivíduos que entram aí, eles têm particularidades. Você via tipo Nuno Álvaro Dalla, era aquele madebo combativo nas redes sociais que questionava inclusive o salário dos deputados, como é que é possível um deputado ganhar mais que um professor, essas cenas todas aí. E hoje, quando está aí dentro, está bem calmo.